O Salmo 112 é um salmo que louva ao Senhor e que mostra que aquele que louva ao Senhor recebe várias bênçãos de Deus. E também recebe segurança, enquanto que os ímpios não recebem isso. Ele é um salmo que tem apenas 10 versículos e ele se divide em 4 partes. A primeira parte é só o versículo 1, que fala: Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Então, um dos temas do Salmo 112 é o temor ao Senhor. Ele fala que aquele que teme ao Senhor, que significa respeitar a Deus e tê-lo em alta consideração e reverência, e tê-lo em primeiro lugar na sua vida, traz felicidade. Será bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Esse é um dos temas principais do Salmo 112, que vale a pena você temer ao Senhor. E uma aplicação prática a respeito desse salmo é de que, se você busca a Deus em primeiro lugar, você recebe a bênção do Senhor. Quais são as bênçãos que você recebe? Essa é a segunda parte. Então, a primeira parte desse salmo é que o justo, ele louva ao Senhor. A segunda parte, como o justo louva ao Senhor, ele recebe bênçãos. E as bênçãos que ele recebe são as bênçãos do versículo 2 até o versículo 5. Bênçãos do Senhor, versículo 2. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Então ele recebe bênçãos familiares. A descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Segunda bênção que recebe, bênçãos materiais. Versículo 3. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Então ele vai receber fazenda e riquezas, fala de bens materiais, haverá na sua casa, e também receberá bênçãos espirituais. A sua justiça permanece para sempre, a parte B do versículo 3, e o 4 emenda com a parte B do versículo 3. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Então, ele vai receber bênçãos espirituais e, além das bênçãos espirituais, versículo 5, bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Ele tem a capacidade de se compadecer do próximo e de emprestar e dispor as suas coisas com sabedoria. Então, essas, na verdade, aqui, as bênçãos espirituais começam na parte B do versículo 3 e vão no versículo 4 e versículo 5. Justiça que permanece para sempre, luz no meio das trevas, piedade, misericórdia e ser justo, ser alguém que caminha bem e se compadece e empresta, e que dispõe das suas próprias coisas com juízo, tem capacidade de realizar a gestão dos seus negócios com juízo. Tudo isso fala a respeito de bênçãos espirituais. Essa é a segunda parte do Salmo 112. Terceira parte vai dos versículos 6 ao versículo 9. Então, o justo louva ao Senhor, versículo 1, primeira parte.
porque ele louva e teme ao Senhor, ele recebe as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor são bênçãos familiares, materiais e espirituais. Parte 2. Parte 3. Além das bênçãos materiais, o justo que teme ao Senhor e que louva ao Senhor recebe segurança e confiança em Deus. Versículo 6. Na verdade, nunca será abalado. Fala a respeito de quem tem segurança. O justo ficará em memória eterna. 7. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Mais uma vez, o versículo 7 está falando de segurança. Versículo 8. O seu coração bem firmado. Bem firmado fala de segurança. Não temerá. Não temerá. Repete a ideia de segurança. Até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Não ter medo em relação aos inimigos fala também de segurança. 9. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. Então fala de que ele tem segurança, ele tem condições de dar, distribuir aquilo que ele tem com os necessitados, porque ele não tem preocupação em ter alguma falta, mas ele tem segurança de que ele realmente tem as bênçãos do Senhor sobre si e a sua justiça permanece para sempre. Então essa é a terceira parte. A terceira parte é aquele que louva ao Senhor, parte número 1. Parte número 2. Receberá as bênçãos do Senhor, parte número 2. Depois terá segurança e confiança no Senhor, que é a parte número 3, que nós acabamos de ler, e a parte número 4. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. A quarta parte. O ímpio vai ver que o justo teme e louva ao Senhor. Primeira parte. Recebe bênçãos familiares, materiais e espirituais. Segunda parte. E tem a sua segurança e a sua confiança sempre na justiça divina e andam seguros e na justiça. É a terceira parte. Então, o ímpio olha tudo isso e fica com raiva. Ele range os dentes e ele se consome por dentro, com cobiça e com inveja, e com o desejo de ver o mal daquele que é justo. Mas o desejo dos ímpios, como diz a última frase ali, perecerá. Então, essa é a estrutura do Salmo 112. Podemos dizer que o Salmo 112 é um salmo que exalta o temor ao Senhor. E ele faz um contraste em relação a quem não teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor recebe as bênçãos do Senhor e recebe segurança no Senhor. Então ele louva a Deus, temendo ao Senhor, recebe as bênçãos do Senhor, ganha sua confiança no Senhor e os inimigos ficam com raiva dele. Podemos dizer também que o Salmo 112 é parecido com o Salmo 1, porque o Salmo 1 fala a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. E o Salmo 112 também fala de uma maneira diferente a respeito desse contraste entre o que serve a Deus e o que não serve. Os que servem louvam ao Senhor, recebem as suas bênçãos e têm segurança nele, que são as 3 primeiras partes do Salmo 112. E o ímpio vê que o justo teme ao Senhor, recebe as bênçãos familiares, materiais e espirituais e tem segurança em Deus e consegue até distribuir para os necessitados e tem a sua confiança e o seu coração sempre firmes, e ele fica com raiva e ele range os dentes e se consome por dentro, cheio de inveja, de cobiça e de raiva em relação ao sucesso daquele que teme ao Senhor. Mas
todos esses desejos que o ímpio carrega contra o justo são desejos que irão perecer, porque o Senhor guardará os justos. O Salmo 112, portanto, tem como temas principais a bem-aventurança da retidão, a estabilidade dos justos, o contraste entre os justos e os ímpios e o poder da obediência, porque quando ele fala que o justo teme ao Senhor, ele está falando que o justo é aquele que respeita a Deus e que obedece a Deus. E obedecer a Deus traz recompensas. Agora, algumas aplicações desse texto. Quem teme ao Senhor tem segurança. Se alguma coisa não está indo bem, não ande com ansiedade. Não ande com preocupações. Tome esse salmo que revela que você confia em Deus e lembre-se, o Salmo 112 é um lembrete. O justo não precisa se preocupar com relação às bênçãos porque elas serão derramadas sobre ele. E você pode dar liberalmente, como diz o versículo 9, dar e ajudar os necessitados, porque você tem segurança em Deus. E esse Salmo 112 também ele traz uma aplicação que você pode servir como um exemplo para as outras gerações. Então, resumindo, aplicações práticas desse salmo. Temer ao Deus vale a pena. Tenha estabilidade nas adversidades. Tenha uma vida de generosidade. Seja um exemplo para as futuras gerações. E esse Salmo 112, para muitos teólogos, ele é um complemento do Salmo 111. Porque o Salmo 111, voltando aqui na tela para o Salmo 111, ele tem também 10 versículos e ele também começa com um versículo louvando a Deus. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Só que o Salmo 111 ele tem um enfoque diferente. Ele fala que eu vou louvar ao Senhor publicamente por causa das obras do Senhor. Então, o Salmo 111 ele fala a respeito das obras que Deus faz. O Salmo 112 fala a respeito das realizações. Enquanto o 111 fala das obras de Deus, que são maravilhosas, o 112 fala das realizações que o justo recebe de Deus, pelo fato de andar no caminho dele. Então nós vimos, o 112 fala que a pessoa vai receber bênçãos na família, materiais e espirituais, e vai receber segurança. No 111, ele fala de que nós devemos louvar ao Senhor publicamente porque grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Versículo 4. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Então nós vemos que no versículo 2, 3 e 4, ele está falando a respeito das obras do Senhor. O versículo 2, as obras do Senhor são grandes. Grandes são as obras do Senhor. Versículo 3, glória e majestade há em sua obra. Então o Senhor é rei nas suas obras. Versículo 4, fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e misericórdia é o Senhor. As maravilhas são as obras do Senhor. Versículo 5, deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre do seu conserto. Isso fala a respeito da obra do Senhor, a obra de Deus, que o próprio Deus faz. Ele dá mantimento para os que o temem. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras. Mais uma vez, fala a respeito de obras. Deus está mostrando ao seu povo o poder daquilo que ele faz, das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Versículo 7. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Mais uma vez está falando a respeito das obras. 8. Permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. São feitos. O que é feito está relacionado com obras. Aquilo que ele faz, aquilo que ele fez,
está baseado em verdade e retidão. As suas obras estão baseadas em verdade e retidão. 9. Redenção enviou o seu povo, ordenou o seu conserto para sempre, santo e tremendo é o seu nome. Ele está falando que o Senhor é aquele que traz o perdão. Isso está falando a respeito também da obra do Senhor. Então, o versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Percebam que o Salmo 111, que nós meditamos ontem, ele é um salmo que foca nas obras de Deus, que realmente vale a pena temer ao Senhor. Só que ele começa dizendo: louve a Deus, porque as obras que ele faz são grandes, maravilhosas, majestosas, poderosas. Então, ele termina: vale a pena louvar ao Senhor. Quando nós fizemos a meditação desse salmo ontem, nós comentamos que a leitura correta desse salmo é começar a ler esse salmo de trás para frente. Começa lendo o versículo 10 para dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que aquele que teme ao Senhor, ele recebe entendimento, e tem entendimento todos os que obedecem ao Senhor. E quem tem o temor ao Senhor, louvará o Senhor para sempre. E aquele que louva ao Senhor porque teme ao Senhor, ele experimenta as obras do Senhor na sua vida. E ele vê que são grandes as obras do Senhor, que Deus é Rei e Senhor que governa sobre a sua vida, que o Senhor faz com que aquele que teme a Ele receba tantas bênçãos, que ele sempre tem lembranças de coisas boas que Deus fez para ele, que ele tem alimento, versículo 5, sempre e não tem falta de nada, que ele vê maravilhas, porque o próprio Deus mostra para o seu povo o poder das suas obras, que as obras de Deus são fiéis e ele terá segurança e perdão, que é o versículo 8 e o versículo 9. E aí, quando nós começamos a ler o Salmo 112, ele fala o quê? Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Veja que o último versículo do Salmo 111, vindo aqui no 111, no versículo 10, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Quando você vai para o 112, no versículo 1, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Só que, enquanto o 111 foca nas obras que Deus faz, aquele que o teme experimentar, o 112 traz um aspecto mais pessoal. Ele recebe bênçãos na sua vida familiar, na sua vida material e na sua vida espiritual. E ele recebe segurança, porque ele pode confiar no Senhor. Então, por esse motivo, muitos teólogos dizem que o Salmo 112 é um complemento em relação ao Salmo 111. O Derek Kidner, ele diz: o Salmo 112 é uma espécie de resposta prática para o 111. Aquele que tem o 111, você teme ao Senhor e o Senhor faz grandes obras. O 112, se você teme ao Senhor, você recebe as bênçãos e a segurança em Deus. Então ele é um aspecto prático de quem teme a Deus. Ele é um complemento do Salmo 111. O James Montgomery Boyce fala que os dois salmos estão intimamente ligados, funcionando como os dois lados da mesma moeda. O primeiro salmo, que é o 111, enfatiza a grandeza de Deus, e o segundo enfatiza que essa grandeza se reflete na vida prática daqueles que temem a Ele. O Charles Spurgeon escreveu O Tesouro de Davi, e lá ele fala que o Salmo 112 é um eco do Salmo 111, onde o caráter de Deus inspira a formação do caráter humano, segundo o seu padrão. No 111,
Deus faz obras poderosas. O caráter de Deus é o caráter de um Deus imenso e poderoso. No Salmo 112 você vê um eco. Se Deus é um Deus grande e poderoso, que fala no Salmo 111 das suas obras, então o eco, o resultado, é que aquele que teme a esse Deus grande e poderoso vai receber bênçãos familiares, materiais e espirituais e terá segurança para até mesmo distribuir para os necessitados. E o John Gill, numa obra que se chama Exposição de toda a Bíblia, fala: o Salmo 112 é paralelo ao Salmo 111. Enquanto o 111 fala da glória e da grandeza de Deus, o 112 fala a respeito do que acontece para quem segue a esse grande e poderoso Deus. Então existe uma conexão entre o Salmo 111 e o 112. A conexão é que você compreende, lendo os dois salmos juntos, a grandeza de a fidelidade de Deus, no 111, e isso impacta a vida das pessoas, moldando o caráter delas e as suas ações, moldando do 112. O primeiro salmo apresenta uma visão vertical, o Salmo 111. Você olha para Deus, para cima, uma visão vertical, e você vê um Deus grande, muito poderoso lá em cima. Por isso ele deve ser honrado e louvado. O segundo traz uma visão horizontal. Quando eu olho para a terra à minha volta, eu vejo que eu devo me dobrar diante de Deus. Eu devo reverenciá-lo, porque a minha vida prática, a minha vida no aspecto horizontal aqui na terra, é muito abençoada porque ele lá de cima é muito grande e poderoso e impacta na minha vida aqui na terra. Então nós temos uma visão vertical no Salmo 111 e uma visão horizontal, que é um resultado de um grande Deus imenso. Então os teólogos entendem que esses dois salmos juntos formam um retrato completo da sabedoria bíblica. A reflexão sobre quem Deus é, no 111, e que viver de maneira justa traz o reflexo, o resultado dessa verdade, com o recebimento das bênçãos no Salmo 112. Então, essa relação dos dois salmos, o último versículo do Salmo 110, do Salmo 111, que é o versículo 10, fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E daí, quando você chega no Salmo 112, no versículo 1, logo no primeiro versículo, ele fala que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Então a ideia é, o Salmo 111 termina falando que você deve temer ao Senhor e o Salmo 112 começa falando que você deve temer ao Senhor. Então você vê que existe um complemento. Uma última informação sobre o Salmo 111 e o Salmo 112 é que esses dois salmos são salmos acrósticos. O que é um acróstico? O acróstico é quando você pega várias frases e você coloca uma letra do alfabeto. E cada frase, uma abaixo da outra, começa com uma letra do alfabeto. Então você escreve uma primeira frase começando com a letra A. A segunda frase começa com a letra B. A terceira frase, logo em seguida, começa com a letra C. A quarta frase começa com a letra D. E aí, quando você lê, você vê que tem A, B, C, D no começo de cada versículo. Isso é um acróstico. Existem outros acrósticos que, quando você lê a primeira letra de cada uma das frases, aquilo forma uma palavra. Então você tem acrósticos assim. O Salmo 111 e o Salmo 112, quando você pega esses dois salmos no texto original, que é no texto hebraico, ele tem essa característica. O alfabeto hebraico tem 22 letras.
E o Salmo 110, 111 tem 10 versículos e o Salmo 112 também tem 10 versículos. Então, quando você lê aqui no português, você não consegue visualizar esse acróstico, porque o acróstico ele está de acordo com o alfabeto hebraico. Só que funciona da seguinte forma: em cada meia frase você tem uma letra do alfabeto hebraico e na ordem, de tal maneira que ele passa pelas 22 letras do alfabeto hebraico, tanto no Salmo 111 quanto no Salmo 112. Para visualizar isso, teria que ter um estudo mais profundo para mostrar isso, mas não é o objetivo dessas meditações em Salmos. O objetivo é apresentar uma visão geral e conhecer o autor do Salmo, conhecer o contexto em que o Salmo foi escrito. Os autores do Salmo 111 e do Salmo 112 são anônimos. No texto massorético, que é o texto original, não existe nenhum título em relação a esses dois salmos. Quando você vai nos Salmos de Davi, sempre está escrito no topo, no texto original, Salmo de Davi. E quando o salmo foi escrito em um contexto, no texto original está escrito Salmo de Davi quando fugia de Saul, quando fugia de Absalão. Então você tem alguns salmos que no texto original aparece o título. No caso desses salmos 111 e 112, não tem indicação de autor, então o autor é anônimo. Segundo, não tem título, então o contexto também não é sabido, mas os teólogos dizem que a forma como esses dois salmos foram escritos indica que, e como eles falam que vale a pena temer ao Senhor, indica que esses salmos devem ter sido escritos após o cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia foi o cativeiro que foi anunciado e profetizado por Jeremias. Ele disse: vocês irão para o cativeiro. O Nabucodonosor virá em Jerusalém, invadirá a nossa nação e carregará o povo como escravo, e vocês ficarão lá no cativeiro por um tempo. Isso de fato aconteceu. Depois o povo voltou do cativeiro. Deus usou Neemias para fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. Usou Esdras para poder trazer a recuperação da lei. E usou os profetas Ageu e Zacarias para trazer profecias. Ageu dizendo: construam a casa do Senhor, reconstruam o templo do Senhor e vocês prosperarão. E Zacarias para chamar a atenção para que o povo se voltasse para Deus. Então, os teólogos, quando leem esses salmos, os 111 e 112, dizem: quem escreveu esses dois salmos escreveu lembrando, vale a pena temer ao Senhor. Nós devemos honrar ao Senhor, porque o Senhor faz obras grandes, Salmo 111, e Ele nos abençoa na nossa vida com bênçãos e com segurança, Salmo 112. Então, quem escreveu compôs esse salmo para serem salmos de cânticos. O Salmo 111, vamos cantar a grandeza do Senhor. O Salmo 112, vamos cantar as coisas que Deus faz por nós em nossa vida. Os dois salmos, o 111, termina: temam ao Senhor porque as suas obras são grandes. Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus. O Salmo 112 começa dizendo: temam ao Senhor, porque temendo ao Senhor vocês alcançarão as suas bênçãos na vida familiar, na vida material e na vida espiritual. E vocês terão segurança e firmeza em relação a tudo que fizerem, e vão andar com confiança, sem medo de nada, sabendo que podem ajudar os outros porque não terão falta de nada. E isso gera tanto ódio no ímpio que ele vai olhar para o justo e vai ficar com raiva, vai ficar arranjando os dentes, vai ficar, vamos aqui no texto, se consumindo de inveja
e de cobiça. Porém, o desejo dos ímpios perecerá. Ele não vai ver o justo na pior, por mais que ele deseje isso. O desejo do ímpio vai perecer. Esses salmos revelam os salmos que são cânticos ao Senhor, e se encaixam na questão dos salmos, que salmos no texto original chama-se Tehillim. O nome do livro de salmos na Bíblia, no hebraico, é Tehillim. Se escreve Tehillim. E a maior parte dos salmos são salmos de louvor, cânticos a Deus, mas também existem lamentações, como por exemplo o Salmo 13, em que Davi, que é o seu autor, pergunta: até quando, ó Senhor, ficarás distante? Existem os salmos imprecatórios, que são aqueles salmos em que os autores desejam o mal dos seus inimigos, mas esses salmos imprecatórios são manifestações de desabafo e de sinceridade a Deus. Não devemos fazer orações imprecatórias, como alguns pregadores ensinam, dizendo que o livro de Salmos nos autoriza a orar pedindo a morte e a vingança dos nossos inimigos. O Salmo 94 fala claramente que ao Senhor pertence a vingança, ao Senhor pertence a vingança. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Mateus capítulo 5, 44. Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, quando estava sendo crucificado. A Bíblia deve ser lida na sua unidade. Quando os salmos são imprecatórios, eles mostram que na oração os salmistas foram sinceros a Deus e Deus os perdoou. Mas todo salmo imprecatório termina, logo em seguida, tem alguma frase que diz: eu, porém, confio no Senhor. Ao Senhor pertence a justiça. Eu sei que certamente o Senhor me julgará. Essas frases revelam que no final o salmista fazia a imprecação, mas no final ele deixava na confiança em Deus. Além dos salmos de louvor, dos salmos de lamento, como o Salmo 13, dos salmos imprecatórios, que eu acabei de falar, existem os salmos instrutórios, que são os salmos que trazem ensinamentos, como por exemplo o Salmo 15 e o Salmo 24, que falam: quem vai morar no céu? Aquele que não difama com a sua língua, aquele que é sincero no coração, aquele que é reto e que não aceita que falem mal a respeito do próximo. Esses salmos são salmos que trazem instrução, ensinamento de como proceder em relação a algumas situações. Então, os salmos, eles são... além disso, os salmos, existem 150 salmos e eles se organizam em 5 coletâneas, 5 livros. O livro 1 vai do Salmo 1 ao 41, o livro 2, e todos foram escritos por Davi. O livro 2 vai do Salmo 42 ao 72. Os filhos de Coré escreveram do 42 ao 49. Asaf escreveu os 50 e atribui-se a Davi o texto do 51 até o 72. O 66, o 67 e o 71 são salmos que no texto original não existe a indicação de que foi realmente Davi, mas a forma como esses 3 salmos foram escritos faz com que digam que foi ele quem os escreveu. O livro 3 vai do Salmo 73 ao 89. Asaf escreveu a maioria, do 73 até o 82. Davi escreveu só o 86. Os filhos de Coré escreveram o 84, 85 e 87. O 83 não tem autoria conhecida. O 88 foi escrito por Emã e o 89 foi escrito por Etã. O livro 4 vai do Salmo 90 até o Salmo 106. A maioria dos salmos do livro 4 é de autor desconhecido. Só o 90 sabe-se que foi Moisés que escreveu. O 91, alguns dizem que foi Moisés que escreveu. O 95 tem uma indicação em Hebreus capítulo 4, versículo 7, que diz que foi Davi que o escreveu. O 103 foi Davi que escreveu. Todos os outros não se sabe o autor, mas os salmos do livro 4 são salmos que falam: o Senhor reina, louvai ao Senhor,
bendizer ao Senhor e cantar ao Senhor. Característica do livro 4 dos Salmos, do Salmo 90 ao Salmo 106. A maioria, tirando o 90 que fala da transitoriedade da vida, o 91 que fala da segurança do Senhor, o 94 que fala que a vingança pertence ao Senhor, e o 102 que fala a respeito da angústia, é o Salmo do aflito. Todos os outros, do 90 ao 106, são salmos de o Senhor reina, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor, bendizer ao Senhor. São cânticos de adoração ao Senhor. E nós estamos agora no livro 5. Começou no Salmo 107 e vai até o Salmo 150. No livro 5, nós encontramos o menor salmo, 117, o maior salmo, o 119, o meio da Bíblia está no Salmo 118, encontramos os cânticos dos degraus, que são do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses 15 salmos são salmos que eram cantados, que são cantados pelo povo hebreu quando eles vão até Jerusalém, quando eles peregrinam até Jerusalém. Como Jerusalém fica numa região montanhosa, esses salmos do 120 ao 134 são chamados de Cântico dos Degraus, porque é quando o povo está subindo para a região de Jerusalém, que é uma região montanhosa. Então, quando eles estão peregrinando, e quando que eles peregrinam? Para a Páscoa, para a festa dos tabernáculos e para essas festas. Quando tem essas festas, eles vão e se reúnem em Jerusalém. Então, eles e a festa do Pentecostes. São essas três festas. E também no livro 5, além dele ter o Cântico dos Degraus, além dele ter o menor, o maior e o meio da Bíblia, ele tem também os salmos de sabedoria, que são salmos que trazem uma mensagem como essa que nós lemos, que o temor ao Senhor vale a pena, ele é o princípio da sabedoria. Esses salmos de sabedoria são aqueles salmos que têm uma forma parecida com Provérbios. Quando você lê o Salmo 111 e o Salmo 112 aqui, nós vemos que ele fala: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele traz temas a respeito de sabedoria no livro 5. Essas são as considerações do Salmo 112. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, para a glória dele sempre. Lembre-se que as bênçãos do justo estão no Senhor, que a felicidade do justo é grande, que existe uma diferença entre quem serve a Deus e aquele que não serve. E hoje é dia 21 de novembro, nós começamos a fazer a meditação dos Salmos no dia 1º de agosto, vamos agosto, setembro, outubro, estamos em novembro, e vamos chegar em dezembro até o Salmo 150. Agora faltam 38 salmos, nós vamos ter aí mais 9 dias de novembro, e depois teremos o mês de dezembro para chegarmos até o Salmo 150. E assim vamos fechar todos os 150 salmos. E sempre, em todos os meses, nós realizamos a leitura de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Você consegue ler Provérbios todos os meses. Quem medita em Provérbios e aplica Provérbios em 2 anos consecutivos, lendo todos os meses, toma decisões mais sábias e inteligentes em todas as áreas. E quem faz isso por 5 anos, prospera em todos os caminhos, e por isso nós sempre meditamos em Provérbios. Como hoje é dia 21, eu vou postar aqui no final desse vídeo um vídeo chamado 5 minutos de meditação em Provérbios 21. E do lado vai estar o botão para que você possa se inscrever no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva e ative o sininho para que você receba as notificações sempre que forem postados novos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.